Um novo projeto começa a ganhar forma no Parque Autódromo. Conheça as casas Pátio, desenvolvidas pela Bairro e assinadas pelo escritório Bajo Esquiavon Arquitetura. Em entrevistas exclusivas, Camila Jardim e Yasmin Dinadai, executivas da Bairro, trazem a visão estratégica por trás do projeto. Os sócios Flávio Esquiavon e Manuel Bajo apresentam as decisões arquitetônicas dessa nova experiência do morar. Como a expertise do escritório foi aplicada nesse conceito específico e inovador do Parque Autódromo. Bom, primeiro gostaria até de dizer que nos sentimos muito honrados e felizes de estarmos participando desse projeto aqui no Parque Autódromo. Eu acho que é um conceito moderno, bacana, diferente, e para nós está sendo muito legal poder projetar algo no Parque Autódromo. E assim, o arquiteto é uma pessoa criativa, né? Então, por natureza, tem que ser criativo. E as condicionantes que são apresentadas, os terrenos, muitas vezes, para nós são um desafio e despertam essa criatividade e faz com que o arquiteto ache soluções que sejam interessantes, que sejam inovadoras e tudo mais. Eu até vou dizer que as condicionantes do Parque Autódromo, elas foram condicionantes pensando, vamos dizer assim, na qualidade do empreendimento como um todo. Essas eram as condicionantes. Não projetar algo que pudesse, um projeto, prejudicar o vizinho ao lado ou alguma coisa do tipo, do conceito, né, do urbanístico de todo o Parque Autódromo. E essa condicionante para nós foi um desafio muito interessante, porque fez com que nós desenvolvêssemos um projeto diferente, né, totalmente adequado a essas condicionantes que, de uma certa forma, vão fazer com que não só o Parque Autódromo seja melhor, como o próprio morador desse empreendimento específico projetado pela BSA também se sinta melhor. Quer dizer, isso é um fato muito interessante, desafiador, como eu falei, e aqui no Parque Autódromo a gente conseguiu resgatar aquilo que de melhor a gente via antigamente, que eram aquelas casas abertas para a rua, né, fazendo com que os jardins das próprias residências, o público externo participasse daquilo, né, com uma amplitude visual e não um muro que fecha uma residência. Existem alguns lugares no mundo, por exemplo, anos atrás, eu viajei para um lugar nos Estados Unidos chamado Marco Island. E uma coisa que me chamou a atenção naquele momento da viagem, e o arquiteto assim, ele viaja, ele está sempre fazendo comparações e curtindo muito a arquitetura dos outros lugares. E o que me chamava a atenção lá era justamente isso, que as casas eram todas totalmente integradas com a rua, e isso gerava um espaço muito agradável. Nós temos alguns exemplos em Curitiba também disso, e que ao longo do tempo foi se perdendo, mas ainda existem alguns bairros que têm essa amplitude visual. E eu acho que no Parque Autódromo, no nosso projeto especificamente, a gente conseguiu resgatar isso e voltar a aplicar isso como uma gentileza urbana, vamos chamar assim. É a preocupação de você ter isso aqui um bairro diferenciado. E ele vai ser um bairro diferenciado. Então isso fez com que nós nos exercitássemos no sentido de projetar algo não só diferente, mas que fosse agradável em todos os sentidos, para o bairro e para o morador. Nosso escritório sempre teve como filosofia ser muito aberto para todos os arquitetos, em termos de sugestões e participar de novas ideias em cada projeto. Isso eu acho que é fundamental. Hoje nós somos um grupo de 35 arquitetos, trabalhamos juntos e uma das experiências mais legais que a gente tem é justamente a gente, como arquitetos de uma geração anterior, que tem muito conhecimento, tem muita vivência, sugere muita coisa, receber às vezes, e às vezes não poucas vezes, ideias novas e que são geniais e inovadoras e fazem com que a gente possa repensar muita coisa. Então, o fato de nós termos todas as gerações do escritório faz com que ele se mantenha muito atual, muito dinâmico e próprio para a arquitetura dos dias de hoje, com certeza. Tem alguma ideia ali ou alguma solução que surgiu a partir desse briefing de vocês entre a equipe que te surpreendeu, que era inesperada? Me conta um pouquinho esse bastidor. Com certeza, com certeza. A partir do momento que a gente recebeu o terreno, a ideia, o primeiro rabisco, ele começa de uma forma e a gente passa por diversas etapas, né? A gente costuma falar que nem sempre a primeira ideia que vem é a melhor, né? A gente precisa passar por todas e cada um ali tinha uma ideia um pouco diferente, como que a gente ia fazer, resolver essa questão da interface do bairro com o projeto. E foi uma sinergia muito legal, onde a gente trouxe aquela primeira insight. E se os veículos não ficassem de forma alguma na frente das casas? E se a gente pegasse todo esse acesso, transformasse numa parte posterior das residências e entregasse toda essa frente para os moradores e para a cidade? Falando agora de referências, vamos materializar um pouco esse conceito todo que vocês trouxeram. Conta um pouco, Luca, como que se desenvolveu? Quais as influências, quais as referências que vocês usaram especificamente nesse projeto? E
se desdobrou nessa permeabilidade, além de todas as condicionantes que o Manuel falou e que o Arthur falou, também trouxe para cá, eu queria entender o por trás, essas referências e essas influências que vocês usaram lá na fase de conceitualização. Eu acho que as referências que nos foram impostas foi o que nos levou a buscar essas referências. Referências essas que, desde o início do processo, a gente sempre focou em alinhar com o conceito do parque. A gente percebeu que as townhouses são empreendimentos muito comuns, principalmente no Reino Unido e Europa, em grandes centros urbanos já consolidados, coisa que tangencia um pouco ao entorno do que a gente está propondo aqui. Então, o fato dessas townhouses fora daqui estarem inseridas em centros urbanos já muito consolidados, possibilita que o usuário não necessariamente tenha que ter um veículo próprio. Coisa que a gente entende que aqui no Brasil é bem contraintuitivo, né? Então a gente vê que a cultura do brasileiro é sim zelar pelo seu veículo próprio. E nisso surgiu provavelmente o principal desafio do projeto, de propor um espaço para esse veículo dentro do empreendimento, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse garantir que a gente teria essa mesma proposta de integração entre o usuário e o bairro. E nisso surgiram, enfim, as diferentes diretrizes projetuais e, consequentemente, as estratégias que a gente adotou para resolver. Propor uma fachada que fosse possível de ser replicada em um conjunto de 11 unidades, de 4 unidades, de 2 unidades. Quando você coloca esses bloquinhos lado a lado, naturalmente você tem escalas muito diferentes. Então talvez esse tenha sido o nosso principal desafio na fachada, propor uma fachada que funcionasse para todos esses conjuntos de unidades. Sem querer fazer nada muito rebuscado, porque a gente entendia que quando isso se replicava em larga escala, principalmente nas 11 unidades, isso acabava virando uma barreira. E é justamente o que a gente não quer dentro do nosso conceito projetual e do conceito do bairro, criar nenhuma barreira entre o usuário e o entorno. Então eu acho que isso acabou norteando para que a gente trabalhasse com materiais simples e elegantes e ao mesmo tempo trouxesse alguns elementos da fachada que dessem essa estética e esse senso de casa. Por mais que a gente proponha a ventilação cruzada em diferentes pontos do projeto, a gente precisa também garantir a privacidade do usuário. Então a gente traz esses brises na fachada, principalmente na suíte master, para que a pessoa garanta, né, a sua privacidade e ao mesmo tempo que isso traga a cara de ocupação para o empreendimento. Então é natural que quando essas 11 unidades estiverem ocupadas, por tratarem-se de brises móveis que cobrem a frente das janelas, cada brise vai estar posicionado de uma maneira, porque cada pessoa vai posicionar o seu brise de uma maneira. Isso traz para quem está passando pela rua essa sensação de ocupação, essa sensação de casa cheia, que contribui também para que passe essa sensação de segurança que se alinha totalmente com o conceito de urbanismo que a gente está querendo propor. Yasmin, conta um pouco para a gente, um pouco sobre essa visão inédita do parque, que o valor está muito mais na qualidade do morar do que no metro quadrado. De que maneira essa visão? Ela se materializa no projeto das casas pátio e por que essas casas só fazem sentido dentro do conceito urbanístico do bairro? Acho que a gente acredita muito que a qualidade de morar, o viver bem, ele está muito menos relacionado à metragem daquele espaço e muito mais à experiência de morar, de viver. E veja, essa experiência ela começa no caminho até em casa, no quanto você se sente seguro, depois você é impactado pela qualidade estética daquela casa que você está chegando, e aí você entra na casa. E aí você tem, obviamente, a sua experiência, a sua rotina, a funcionalidade, a qualidade de conforto, de ventilação natural, de iluminação daquela casa, e ela volta para a rua depois, né? Quando você precisa ir para um parque para fazer uma atividade física, quando você precisa sair para levar seu filho para o colégio, quando você precisa passar no mercado. Então, o viver bem, ele faz parte de uma composição de itens que eles só fazem sentido dentro do conceito do parque, que é de um bairro planejado para as pessoas. Outro ponto é que dentro de um bairro planejado a gente tem 2 pilares que são difíceis de encontrar e de ter controle no entorno na cidade quando você tem uma casa que ela está isolada num lote, né? Então, primeiro, a segurança. Dentro do conceito do bairro, a gente traz uma segurança que sim, ela vem de sistemas de tecnologia, ela vem sim de investimentos de segurança nesse espaço público, mas principalmente do desenho urbano, de você ter uso misto, um bairro que tem sempre vida, que você tem fluxo de pessoas. A segurança está muito mais nesses olhos que a gente tem para a rua, essa percepção de que estamos sempre sendo cuidados pela nossa comunidade, pela nossa vizinhança, do que por aquele muro que a gente tem, né, como característica comum dos condomínios fechados. O segundo item é uma governança muito estruturada. A gente está falando de um bairro que tem uma associação de bairro, que ela é responsável pela gestão desse sistema de segurança, mas também da qualidade do espaço público. Ela é responsável pelo padrão arquitetônico do bairro. Então, isso tudo ajuda a valorizar também essa residência e trazer uma qualidade de entorno que dificilmente a gente consegue ter na rua de forma convencional, né? Ótimo. Agora me conta sobre a escolha da Bajo e Schiavon Arquitetura para esse projeto que começa a ganhar forma aqui no parque. A gente acho que tem desde o começo
uma vontade muito grande de unir arquitetura com urbanismo, com paisagismo, com funcionalidade, né, e viabilidade. Obviamente, a gente quer que todo mundo que esteja entrando com a gente no projeto do bairro agora, que está comprando esse sonho com a gente, esteja fazendo não só a compra da sua casa, mas fazendo um belo de investimento para o seu futuro também. E quando a gente traz a Bagem Escritório, que tem uma assinatura tão rica, tão forte em Curitiba, é muito legal a gente conseguir trazer essa arquitetura que ela é atemporal, mas ao mesmo tempo ela é contemporânea. Eu acredito muito que quando alguém vai investir numa casa, a gente está falando de construir memórias para 10, 15, 20 anos naquele espaço. E a gente quer que esse espaço ele evolua junto com a gente, que ele continue fazendo sentido depois de todo esse espaço. Então, acho que quando a gente traz um escritório que tem essa visão, que tem um rigor formal e estético tão forte, né? É só a gente andar por Curitiba que a gente consegue ver, eu acho que esse cuidado, esse carinho que eles têm com entregar uma arquitetura bonita, funcional, eficiente. É muito legal trazer isso para a escala da casa também. E, ao mesmo tempo, trazer um escritório, né, que está alinhado na nossa visão de qualidade urbanística, de que está disposto a criar um produto que ele é diferente, ele é inovador. A gente não está inventando a roda, mas a gente está adaptando bons conceitos de urbanismo e de arquitetura para um cenário onde a gente tem esse ecossistema todo funcionando de forma conjunta, né, que é difícil da gente conseguir aplicar isso. Então, eles foram muito parceiros em trazer essa visão. Camila, considerando o perfil de público e alguns elementos cruciais aí que você vai falar para a gente, eu queria que você contasse qual a expectativa das vendas desse projeto. Bom, a gente está falando de um bairro planejado e trazendo aí já um pouco mais para o marketing, né? A gente fala muito que é um bairro para todos os ritmos, e quando a gente fala de ritmo, é que a gente quer realmente que todas as pessoas, né, com seus estilos de vida, vivam bem e se sintam integradas ao ambiente. E quando a gente pensa nisso, né, em incorporar o estilo de vida das pessoas aqui no bairro, a gente também precisa ter uma variedade de produtos. A gente tenta imaginar o máximo de personalidades diferentes aqui dentro, né? Então, colocando aqui um produto de uma casa pronta, que seja assinada, então a gente traz muito, ainda assim, essa integração com o bairro, né? Jardins na frente, atrás da casa, né? Então, fazendo estando inserido mesmo dentro dessa vida, a gente acredita que seja muito positivo, porque é onde a gente fala que a gente vai ter muitos produtos ainda, né? Então, quando a gente recebe os clientes aqui e fala, não, mas eu queria uma casa, um terreno e apartamento, enfim, apartamento a gente vai ter muitas unidades de apartamento aqui ainda, a gente tem uma série de lançamentos, a gente está só na primeira fase, mas esse produto especificamente ele é para um cliente especial. Né? Então, a gente quer que ele esteja inserido no bairro, que ele tenha espaço, que ele tenha conforto dentro da sua casa, mas sem passar por essa questão que é a questão da construção da casa mesmo. Né? Um fator positivo que a gente tem para o bairro também, a gente fala que acelera um pouco a ocupação, né? Porque a gente tem o cliente do lote, que comprou o seu terreno, vai iniciar ainda a construção da sua casa e só depois ele vem a ocupar realmente o bairro. E aqui a gente vendendo as casas juntas, né, junto com a entrega do bairro, a gente já garante que os primeiros moradores estejam aqui a partir do dia 1. O que você está trazendo? O que vocês estão trazendo para agora esse novo projeto? Bom, a gente realmente teve um case de sucesso, a gente foi surpreendido positivamente com o resultado das vendas, mas mais do que isso foi com o resultado de quanto as pessoas se interessaram pelo produto. Né? Então, é um projeto, a gente tem uma assinatura aqui do Jaime Lerner, a gente sabe o quanto o Jaime é importante para Curitiba, e quando a gente trouxe o lançamento do bairro, a gente tinha muitos desafios, como todos os produtos imobiliários têm desafios também. Mas a gente tem multicaracterísticas. A gente trouxe muitos elementos que já são elementos do curitibano na nossa conversa, na nossa narrativa, na tratativa com os clientes também. A gente traz muito a característica, né? Existe essa preocupação, né? Desde nesse produto especificamente, desde a escolha do escritório até todos os detalhes que a gente traz para o produto, de entender realmente o que o curitibano quer, do jeito que ele gosta de viver e morar. Então, o que a gente imagina hoje é que esse produto, né, com o aprendizado que a gente tem dos terrenos, né, a gente já teve o sucesso de vendas e a gente já consegue mapear também o que os clientes querem. Não, a gente usa muito de pesquisa aqui, a gente conversa realmente com as pessoas, né, tentar entender o que elas buscam, o que elas querem. E tem algo que é muito importante do bairro planejado, que é sempre pensar no futuro, né. Então a gente tem são muitas mudanças que acontecem ao longo do tempo. A gente está falando de um bairro que ainda vai 10, 15 anos de produtos nascendo aqui dentro do projeto, né. Então eu realmente preciso entender o que as pessoas querem hoje para o futuro delas, não só para onde elas vivem hoje, né? Acho que é muito importante fazer essa leitura também. Por isso eu acredito no sucesso do produto. Como se manter inovador ao longo do caminho? Qual o desafio do marketing nesse sentido? E como que vocês estão projetando essas diferentes fases aí até chegar no final? Eu acho que o marketing, principalmente aqui no bairro, ele é muito mais em inteligência e estratégia do que divulgação em si, né? Então, colaborar na concepção dos produtos, colaborar nas pesquisas, trazer esse entendimento do que as pessoas realmente precisam ou do que elas buscam. Existe um risco muito grande
em qualquer setor, não só no mercado imobiliário, da gente ser um pouco subjetivo quando a gente pensa na concepção do produto, né? E, claro, né, a Bairro tem as características dela, a gente sabe o que a gente acredita, a gente tem os nossos pilares, mas a leitura do cliente ela é muito importante. A escolha de onde morar é a escolha mais importante da nossa vida. Então, isso vai impactar seu estilo de vida, sua qualidade de vida, dos seus filhos, seu futuro. Então, quando a gente pensa em inovação, é muito essa leitura mesmo de futuro. Não só olhar para as tendências, porque a gente sabe que quando a gente olha para a tendência, a gente tem um lifetime aqui longo entre descobrir o que é uma tendência e o que é legal, até o dia que esse produto chega na mão do cliente realmente, né? Então, pesquisa, desenvolvimento, a venda, a construção, até ele chegar à moradia. A gente tem esse desafio do tempo. Então, digamos que a gente olha para o produto de trás para frente, né? Primeiro eu imagino o cliente morando lá, como que vai ser a vida dele, qual que vai ser a rotina, o deslocamento até o colégio, a rotina de supermercado, que a gente sabe tem coisas que não mudam mesmo ao longo do tempo, né? O que a gente imaginou para essas casas, né? Que realmente a gente tivesse aquela sensação que a gente tinha antigamente de morar num bairro, de conseguir caminhar, de sair, de deixar os filhos livres, né, de comprar a Coca-Cola do domingo, né, então essas são memórias que nós temos de infância, com muito conforto, muito espaço e com essa qualidade de vida que morar numa casa traz, né, então se além de morar numa casa, você está morando num bairro que te traz toda essa integração com a natureza e comunicação com as outras pessoas, a conexão ela é o mais importante pra gente, né, então a gente tem janelas amplas, a gente tem ventilação cruzada, a gente tem um garden na frente, um garden atrás, a nossa churrasqueira que não pode faltar. A gente tira também, né? A gente tirou também a visão dos carros da frente da casa. Então, assim, aqui o carro nunca vai ser o protagonista, né? Então, são as vistas, é o verde, é o seu vizinho passando e te cumprimentando. Então, assim, a ideia é a gente voltar a experienciar uma nostalgia onde a conexão com as pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa ao redor. Bom, o que a gente mais recebe aqui são os clientes querendo morar no bairro. E aí tem uma super ansiedade, assim, em qual produto eu me encaixo. E aí quando a gente traz a opção de que a gente vai ter uma casa num ticket muito próximo ao que a gente tem de apartamentos na região, parece que você vê a luz aparecendo. Porque realmente a gente tá num momento que é muito difícil você se imaginar morando numa casa grande, com tickets mais elevados, né? Então o que a gente buscou foi realmente trazer esse acesso a algo que é tão especial, mas que ainda a pessoa vai conseguir encaixar ali dentro do financeiro dela. Tem tudo para ser um novo case? Espero que sim, a gente está trabalhando por isso, mas mais do que um case de vendas, a gente quer um case de qualidade de vida. É isso que a gente busca aqui.